Para exportar mamão para outros países como os Estados Unidos, pesquisadores capixabas desenvolveram métodos de controle de pragas agrícolas, de tratamento da fruta pós-colheita, requisitos fundamentais para a aceitação de nossos produtos. Hoje vamos falar sobre o System Approach, que é um projeto desenvolvido aqui no estado do Espírito Santo de pesquisa pelo pesquisador do INCAPER, Davi dos Santos Martins. Nessa reportagem, você vai saber por que esse projeto foi ganhador do segundo lugar da categoria Pesquisa do Prêmio INCAPER 2016. No caso do mamão, o mamão brasileiro deixou de ser exportado para os Estados Unidos desde 1985, porque na legislação internacional não permite que qualquer tipo de produto agrícola possa levar ou ter risco de levar junto com ela pragas, doenças para outros países, para evitar justamente que uma praga que ocorre em um determinado lugar vai para outro lugar que ela não ocorra. Então a disseminação, para evitar a disseminação dessa praga. No caso do mamão, existe uma praga, a mosca das frutas, que alguns países desenvolvem uma série de gastos, de tecnologias, de projetos que são colocados para evitar que essa praga, por ela ser a mais importante mundialmente para as frutas, chegue em seus países. Os Estados Unidos se gasta mais de 100 milhões anual para combater essa praga. Então o Brasil, para exportar frutas de uma forma geral, tem que dar essa garantia para esses países. Então o Brasil, quando foi proibido o tratamento quarentenário que era feito para dar essa garantia, para que essas frutas chegassem no destino sem a presença de praga, Era usado um produto químico. Era usado um produto químico que mais tarde descobriu-se que ele tinha um efeito teratogênico ao ser humano, ou seja, deformação do feto. Então esses produtos foram proibidos por esses países. E como na época o tratamento quarentenário era baseado nesse produto, que era o dibrometo de etileno, então com a proibição dele o Brasil deixou de exportar várias frutas. Projeto que foi desenvolvido pelo INCAPER em parceria com a USP de São Paulo, nós desenvolvemos aqui uma metodologia, um processo que se chama System Approach, que dá garantia quarentenária para que o mamão chegue nos Estados Unidos sem risco de estar infestado com mosca das frutas. Isso deu ao Espírito Santo uma dianteira muito grande na tecnologia e no cultivo para a exportação do mamão. Sim, certamente, porque o Espírito Santo, na verdade, há cerca aí de mais de 30 anos, ele ocupa a posição de destaque na exportação brasileira de mamão. Você sabe o dado disso? Sim, o Espírito Santo é o primeiro desde essa época. No último ano, 21% do mamão capixaba exportado foi para os Estados Unidos. Hoje o Espírito Santo exporta 39% do que o Brasil exporta para o exterior. Então, assim, e nós com esse trabalho que foi desenvolvido do System Approach, permitiu que nós ficássemos 7 anos, depois de 1998, o Espírito Santo foi o único estado brasileiro a exportar para os Estados Unidos. Isso ficou 7 anos, somente o estado do Espírito Santo que exportava para os Estados Unidos. Hoje, nos 20 anos de programa, nós já exportamos cerca de 80 milhões de dólares para os Estados Unidos e desses 95% foi exportado pelos produtores capixabas. O tratamento que foi desenvolvido é justamente para dar garantia quarentenária para que o fruto não chegue nos Estados Unidos com a mosca das frutas. Esse sistema, na verdade, é um processo, quer dizer, o System Approach significa um conjunto de práticas que são aplicadas desde a parte de campo, na colheita, no embalamento desse mamão e no transporte, para que cada passo que é feito ao longo desse processo até o destino final, ela agregue segurança. Então, se alguma coisa, risco que possa ter ocorrido no campo de ser infestado, aí passa, quando chega lá na casa de embalamento, passa por um outro sistema de avaliação e de seleção para que possíveis problemas que passaram do campo seja evitado lá, de tal forma que em cada passo que vai sendo feito,
ele vai agregando segurança para chegar no final, quando ele é embalado e transportado, já significa risco zero de ocorrência da infestação no fruto. Isso se inicia com o controle da maturação dos frutos no campo, né? O que, na verdade, e o que o mamão permite, não é todo tipo de fruta que permite esse sistema ser aplicado. Tem que ter algumas características. De colheita, inclusive. Né? De colheita também, mas do próprio fruto, por exemplo, o mamão, ele tem uma substância natural que ocorre nele, e que essa substância que a gente chama de BITC, que é o benzil isocianato, o próprio fruto produz isso aí, enquanto verde a concentração dele é alta. E à medida que ele vai amadurecendo, essa substância é degradada dentro do fruto de tal forma que quando ele está maduro, que é o ponto de consumo que a gente está comendo, não existe mais essa substância. E é essa substância que dá a resistência ao mamão de ser infestado naquele estágio que ele é colhido para ser processado e comercializado. Inclusive para dar uma vida útil maior de transporte e até a revenda. Perfeitamente. Inclusive nesse ponto, isso já é até uma prática natural que se aplica na lavoura de mamão, que o mamão, para ser comercializado, ele é o que a gente chama de estágio 1, estágio 2 e 3 de maturação. O estágio 3 de maturação é até 50% do fruto, da casca do fruto amarelecida. Tipo esse daqui? Então, esse aqui. Então, na verdade, para o mercado interno, aceita-se a comercialização do mamão para justamente permitir que a seleção, embalamento, transporte não amadureça, não amoleça o fruto com possíveis amassamentos que podem ocorrer. Então, comercialmente, o fruto para o mercado interno pode ser tirado da lavoura até o estágio 3. Aí, no caso de exportação, como tem que percorrer distâncias maiores, até o estágio 2. No nosso caso, no nosso estudo que mostrou, os frutos só chegavam a ser infestados. Nós fizemos vários testes de infestação forçada, com gaiolas, com 2 plantas inteiras, com frutos dentro, soltando vários casais de moças das frutas. Nós só verificamos que os frutos só infestavam com estágio acima do 5. 5 seria praticamente aquele que a gente come na nossa casa, já bem, com a casca praticamente toda amarelecida. Então, assim, como a mosca só pegava e infestava o fruto nesse estágio, para o sistema Approach, nós só permitimos que o fruto tinha que ser colhido no máximo com estágio 2. Por quê? Se a gente errasse qualquer coisa de tipo, algum desvio, alguma falha do processo, nós tínhamos uma margem 3, 4 de segurança. Sim. A mesma coisa, uma outra que faz parte do protocolo desse processo do System Approach, os campos que são para exportação dos Estados Unidos, eles não podem permitir frutos acima do estágio 3 no campo. Sim. Se por um acaso uma lavoura, por uma falha qualquer do produtor, o técnico do Ministério fiscalizado, o do IDAF, no nosso caso agora, que foi passado para o IDAF essa atribuição, verificar que existe frutos naquela lavoura acima do estágio 3, é suspensa a colheita para os Estados Unidos daquela lavoura, tem que se colher todos os frutos acima do estágio 2 e só depois de 30 dias, para dar essa margem de segurança, que essa lavoura volta a ser colhida para ser exportada para os Estados Unidos. Há um rigor técnico aí importante aí para se dar essa garantia, né? Sem dúvida, porque a gente já viu, porque os nossos estudos nas pesquisas mostraram que o fruto, para ser infestado, tem que estar mais amadurecido. E outra coisa que é aplicado também pelo Sistema Approach, para essas lavouras que fazem parte do programa, elas são monitoradas com as 2 espécies de moças das frutas que infestam o mamão no Brasil, que é a Ceratitis capitata, que é a mosca do Mediterrâneo, e também a Anastrea frater, que é a mosca sul-americana. São 2 moscas da frutas, que são as principais pragas da fruticultura mundial, são as pragas que mais prejuízos causam à fruticultura no mundo. Então, o alvo do nosso programa são essas 2 espécies. Então, o produtor que entra nesse processo, ele tem que fazer o monitoramento dessas pragas através de armadilhamento. A gente pode mostrar isso? Sim, nós vamos dar uma olhada aqui. São 2 tipos. Uma para uma determinada espécie de moça das frutas e uma outra para a outro tipo de espécie. E aí existe um nível que tem que ocorrer. O que é permitido no programa pode-se obter até uma mosca por armadilha dia, que a gente chama de armadilha dia
MAD, mosca por armadilha dia. Então até um MAD. E isso aí, atingido esse nível, tem que se fazer o controle químico na lavoura. Agora, se for 2 moscas por armadilha dia, tem que suspender a colheita dessa lavoura, fazer a aplicação e só retornar essa lavoura, a colheita nessa lavoura para os Estados Unidos depois que o nível dessa mosca baixar para menos de uma armadilha mosca dia. Isso aí é para diminuir a pressão de infestação, que a gente sabe, quanto mais praga dentro de uma lavoura, o risco de se infestar o fruto é maior do que com um nível menor de praga na lavoura. O efeito de amostragem são quantos dias que são requeridos para se aparecer 1 ou 2 moscas? As armadilhas são colocadas no campo, duas armadilhas, na densidade de 1 armadilha por hectare, né, de cada uma, de tal forma que se você tem 10 hectares, você vai usar 5 de um tipo e 5 de outra. Então isso aí é colocado 1 semana. Então como numa semana são 7 dias que essas armadilhas ficam expostas, aí elas são avaliadas nesse final do 7º dia. É uma conta simples, divide quantas moscas coletaram no número de armadilhas que tinha e divide por 7 para voltar para um dia. Então se atingir 1 mosca por dia, se a média dessa lavoura atingir 1 mosca por dia, na verdade então já não se pode, tem que fazer o controle dessa praga. E para esse sistema que nós conduzimos no estado do Espírito Santo, essa espécie raramente atinge esse número, porque o grau tecnológico, né, e a mesma presença de não permitir a mamão maduro dentro da lavoura já faz com que o nível populacional dessas pragas seja muito baixo. Então, nesses 20 anos, praticamente nunca ocorreu, ou ocorreu, daquelas que estavam exportando, nunca ocorreu. Podemos ver então agora como que as armadilhas são dispostas no campo e como funcionam? Perfeitamente. Vamos dar uma chegada ali onde elas são instaladas, que essa lavoura que nós estamos, ela faz parte do programa de mamão para os Estados Unidos. Então ela obrigatoriamente tem que ter essas armadilhas. Vamos lá. Armadilha Jackson, que é utilizada para o monitoramento da Ceratitis captata, que é a praga mais importante de destruição das frutas mundial. Atualmente são técnicos do IDAF que vêm aqui verificar. Então significa, se o técnico da propriedade faz o monitoramento na semana, ele vai e marca o dia da semana que ele fez o monitoramento. Se o técnico vir depois de 3 dias, ele tem que estar marcado aqui, quer dizer, essa armadilha foi verificada há 2 dias atrás. Então, quer dizer, para evitar que o técnico local da propriedade não esteja fazendo e está lá pendurado, então o técnico, o auditor, né, que vem fazer aqui a fiscalização, não tem nenhum tipo de marca aqui, ele não sabe qual foi a última vez que vem, porque toda semana o técnico da propriedade que está fazendo o monitoramento tem que vir aqui e marcar, que veio e tirou o número de moscas que tinha aqui. Outro tipo de auditagem que nós fazemos, né, que o serviço de inspeção faz também, de uma forma aleatória, ele vem e traz uma mosca que nós preparamos ela com um tipo de marca radioativa, brilhante, fluorescente. Esse técnico passa dentro de uma lavoura e coloca algumas moscas em algumas armadilhas e marca essas armadilhas. Então, quando o técnico apresenta lá o formulário daquela semana que o técnico passou e colocou numa determinada, cada armadilha dessa tem um número, que botou um determinado inseto, ele vai falar lá no formulário que ele apresenta para o Ministério da Agricultura, vai mostrar que naquela armadilha, naquela semana, ele capturou 1 mosca. Então aquela mosca, na verdade, dá assim uma segurança para o técnico, o monitoramento está sendo feito da forma correta. Controle de qualidade. Controle de qualidade, porque uma vez se ele colocou numa armadilha, o técnico não detectou aquela mosca quando ele fez o monitoramento, pode ser 2 coisas. Ou o técnico da empresa não veio fazer o monitoramento e está preenchendo o formulário de uma forma, não legal, né? Sim. Ou então ele não está treinado e não sabe o que é a mosca da fruta. Uma outra prática que é adotada e que é muito importante é o estado fitossanitário da lavoura.
Isso aí faz parte do sistema e que essa lavoura tem que estar muito bem da sua qualidade fitossanitária. Ou seja, nas pesquisas que nós desenvolvemos no Incapé, nós descobrimos que uma determinada doença que é comum, que ocorre no mamoeiro, a meleira, que é causada por um vírus, essa doença ela quebra a resistência da planta à infestação da fruta. E como ela demora um determinado tempo para se manifestar, a gente tem que estar sendo conduzida de uma forma tal de se detectar ela no início. E essa planta que é detectada, por não ter um controle dessa virose, a meleira, do abão, ela tem que ser erradicada. Ou seja, ela é cortada, então ela é abatida então, para evitar que aquela planta. Por quê? Nós descobrimos que as plantas até 3 meses com a meleira, se permanecer no campo, esse vírus degrada aquela substância que dá resistência, que é o BITC, o benzil isocianato, que dá resistência ao ataque da mosca na planta, no fruto, ela degrada e o fruto, até mesmo no início de estágio de desenvolvimento, o fruto é infestado. E com isso poderia trazer risco de você estar coletando um fruto infestado, mesmo com o estágio de maturação até no estágio 1, né, ou até antes um pouco do estágio 1, de estar infestado e ser detectado lá fora. Quando você erradica uma planta, você não pode deixar a planta dentro da lavoura, você tem que tirar ela da lavoura. Frutos que são descartados, né, não podem ficar da lavoura, isso tem que ser tirado. Então a lavoura tem que estar limpa, sem a presença de fruto, porque ela seria uma fonte de produção da mosca. Então, no campo seria isso. Agora, depois que a fruto é colhido, naqueles estágios em que vão ser embalado, lá também na casa de embalamento, tem outras práticas que são adotadas para possibilidades que existiram no campo de um fruto ser infestado, seja eliminado lá para dar a segurança de risco zero de infestação dos frutos. Podemos ver isso? Sim, nós vamos lá na casa de embalamento, onde que o fruto está chegando, e a gente vai ver as práticas que vão adotadas lá.